Sejam todas, todes e todos bem-vindos ao canal Sesc 24 de Maio. Este é o último episódio da websérie Nasci para Contar, Contarei, que reúne 4 contadores de histórias de diferentes partes do país, contando histórias sobre os 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Hoje serão contadas histórias que evocam o ar. José Mauro Brant, do Rio de Janeiro, apresenta o conto brasileiro O Moço que Soltou um Pum. Nara Carneiro, de Brasília, contará a história Os 4 Irmãos Vento, de origem dos Estados Unidos. E o pernambucano Luciano Pontes contará a história de sua autoria, Vento, Ventania. E eu, Cristino Apchana, que estou em São Paulo, mas sou de Roraima, contarei a história O Homem, o Vento e o Tuiuiu. O ar tem várias formas para servir de inspiração. Pode ter a forma de vento, ventania ou de tufão. Se ele é fraco, chama brisa. Se ele gira, é furacão. Mas a forma que hoje inspira essa minha narração é a forma mais fedida e de menor dimensão. E se ela surge em hora errada, pode causar confusão. Esse vento de que falo, esse arzinho tão comum, ele é muito conhecido e se chama Pum. Essa é a história de um moço que se chamava João. João era solteiro, boa pinta, bonitão. Todas as moças achavam que o rapaz era um pão. Ultimamente, ele frequentava a casa de uns vizinhos, uma família que tinha 7 filhas, todas bonitas, bem educadas, em idade de casar. Naquela tarde, João estava a sós com elas, todo garboso, todo cortês, na esperança de, quem sabe, terminar com a solteirice de uma vez. Mas, de repente, sem que ele percebesse, veio vindo lá de dentro uma aflição e, de repente, traque! Ele soltou um pum com a força de um canhão. Um silêncio se fez, uma pausa se instaurou e, de repente, no recinto, uma gargalhada estourou. As meninas riam sem parar, uma gargalhada comprida que parecia não ter fim e nem medida. João corou, se humilhou, pediu para a risada parar. Ele só queria que abrisse no chão um buraco para ele poder se enterrar. Mas como a risada não parou, João virou as costas e se mandou. Ele ficou arrasado, triste, cabisbaixo. Andava sem destino, com a autoestima lá embaixo. Até que no caminho, ele encontrou uma senhora. Era uma velhinha, sua vizinha, que gostava muito dele e era muito boazinha. Bença, minha avó. Deus te abençoe, meu neto. Mas por que estás assim tão triste? Aí João explicou para ela toda a situação, para ver se ela entendia sua triste humilhação. E quando ele acabou de falar, a velha disse: mas é só isso? O que essas meninas precisam é de uma boa lição. Acontece que a velha era meio bruxa, meio fada, meio moura encantada e tinha os seus feitiços. Levou o rapaz para o seu cantinho e, usando um cadinho, lhe preparou uma poção. Era um pozinho que ela botou num papelzinho dobradinho, pequenininho, do tamanho de um botão. Agora está tudo pronto. Põe este papelzinho no batente da porta da casa das tais meninas, discretamente, sem ninguém perceber. Eu tenho certeza que com isso elas hão de aprender. João agradeceu e na manhã do dia seguinte obedeceu. Foi ao vizinho, pôs na porta um papelzinho, saiu de fininho, sem ninguém ver. Se colocou na sua janela e de lá ficou assistindo a triste novela. A primeira a sair da casa foi a criada. Vinha cantando com toda alegria: lava roupa todo dia, que água! E soltou um pum, e outro, e outro. A patroa, quando ouviu, foi se chegando na maior irritação: ô Maria, mas que falta de educação! E soltou mais um, mais outro e mais outro. E então veio chegando o avô e a avó: minha filha, o que está acontecendo? Meu velho, o que é isso? Agora eram 4 a peidar no quintal.
Foi então que as meninas entraram na dança. Mamãe, mamãe, o que está acontecendo? O que é isso? E a família inteira, durante todo o dia, só faziam peidar. Quando viam que os vizinhos espiavam, entravam na casa sem pensar, mas logo saíam. Não aguentavam o cheiro que ficava no ar. Todo dia, aquela peidarria. Então, de noitinha, João, da sua janela, viu que as moças ainda estavam no quintal, abanando suas saias e soltando seus ares. Elas já estavam exaustas de tanto pum. Então João teve pena delas. E ele pensou que já era hora de terminar aquele castigo. Se vestiu, se perfumou e foi fazer uma visita de amigo. Agora, quando as 7 meninas deram de cara com João, paralisaram. Um silêncio se fez, uma pausa se instaurou, um cheirinho pairava no ar. E João sorriu. Ele não precisou nem falar. Ele sabia que elas tinham aprendido a tolerar. Afinal, não existe no mundo quem não tenha lá no fundo um peidinho para soltar. Agora uma última lição para quem for inteligente. Preste atenção, seja prudente. Quem cuida dos seus próprios ares, cuida melhor do meio ambiente. Meu avô me dizia que existem 4 ventos, assim como existem 4 direções opostas. Os ventos são irmãos que vivem juntos no centro da terra, numa gruta sem fim, úmida e sombria, cheia de ruídos estranhos e tão fortes que nenhum ouvido consegue suportar por muito tempo. Os irmãos ventos são gigantes e têm uma força tremenda. Com um só sopro podem abater animais, humanos, árvores e plantas. Vocês sabem que meu avô era piloto de avião e, querendo conhecer os ventos para poder pilotar melhor, ele próprio desceu em segredo ao interior da terra. Ele disse que sentiu tanto, mas tanto medo que prometeu nunca mais voltar lá. O que meu avô contou sobre os 4 irmãos ventos, eu conto a vocês, se vocês prometerem guardar segredo. O mais velho, o vento norte, é enorme, redondo como uma bola. Tem uma barba bem comprida que desce sobre todo o seu corpo e é cheio de pedras de gelo que pingam o tempo todo, deixando poças de água fria por onde passa. Quando o vento norte fala, suas palavras saem congeladas de sua boca e podemos vê-las por instantes flutuando pelos ares até que elas se pulverizam e caem sobre as rochas. Quando ele se zanga, seus lábios grossos crescem, se arredondam e é nesse momento que ele coloca a cabeça para fora da caverna e cospe alavanches de gelo e neve que voam pelos ares, rolam pelas encostas, recobrindo a terra. Sua tarefa não é nada fácil e seu irmão Sul muitas vezes vem em seu auxílio. Sul, o segundo da família, espremido entre o irmão mais velho e o jovem e impetuoso irmão Oeste, é muito tímido. Tem um coração enorme, lágrimas enchem seus olhos com facilidade. Quer agradar a todos, ser educado, perturbar o menos possível. Confunde-se em desculpas por um nada, enrubesce de vergonha ao menor olhar, retira-se sem dizer uma só palavra. Sul se movimenta como uma grande, vaporosa corrente de ar, quando por sua vez bota a cabeça para fora do buraco, sopra suavemente, divertindo-se em secar a terra e aquecer os habitantes. Às vezes acontece dele cochilar e esquentar, esquentar, esquentar até que tudo esteja a ponto de cozinhar. Quando isso acontece, um dos seus irmãos atira-o de volta para dentro do buraco e toma seu lugar. Sul desaparece sem protestar. Oeste é o dos 4 que tem o pior gênio.
Norte e Sul precisam estar sempre de olho nele. Grandalhão, barulhento, com as bochechas bem vermelhas, às vezes ele inteiro vermelho de cólera, ou pálido de pavor, alegre ou taciturno, vocifera constantemente contra tudo ou nada e, de repente, fica sem fôlego. Então, empurra seus irmãos e passa sua cabeça quente e cintilante para fora da caverna em busca de ar. Os outros 3 o conhecem muito bem e sabem que é melhor não interferir. Mas também, tudo que o vento leste faz dura pouco e rapidamente ele se acalma tão depressa quanto se empolgou. Leste é diferente, jovem, agressivo, teimoso e malcriado como só ele. Vive com as pálpebras apertadas, os olhos observando tudo, parece uma lâmina de faca. Quando o vento leste sai do seu antro, sai a passos de lobo, sem fazer barulho. Chega devagar pela manhã, bem no início da manhã ou bem no fim da tarde. Nunca em pleno dia. Se infiltra pelas menores frestas, ataca por trás quando menos se espera, levanta as folhas secas e joga-as no rosto da gente e sai correndo. Se houvesse apenas um vento, nossas vidas estariam em perigo. Felizmente, eles são 4 e se equilibram entre si. Um não vive sem o outro. É assim que vivemos todos juntos, dizia meu avô. A natureza nos dá o exemplo da harmonia. Vivemos num território onde cada estação tem a sua utilidade, cada um tem o seu lugar e pode ser ele mesmo, respeitando o outro. Esses foram os ensinamentos mais valiosos que meu avô me passou e que eu compartilho com vocês. Vento, ventania, aonde vais brincar? Vento, ventania, me leve pra passear. Me leve pra passear, me leve pra passear. Lá onde o vento faz a curva, havia uma cidade perdida no meio do nada. Desde que o filho da mãe de todos havia morrido, uma tristeza profunda vestiu a cidade. Ninguém mais sorria, brincava, só trabalhava. Um dia, a mãe de todos arrastava sua tristeza pelo jardim quando foi surpreendida pela chegada do vento. Chegou assoviando, depois rodopiando, assoviou no seu ouvido, assanhou os seus cabelos e se foi. Surpresa com aquela visita inesperada, ficou irritada e ordenou que todos da cidade fossem atrás do vento. Trouxesse preso, engarrafado, algemado, amarrado, o que fosse, que o prendesse sem demora. Tentaram seguir as ordens da mãe de todos, mas achavam meio esquisito e quase até malucos conseguirem prender o vento. Os dias seguiram tristes e irritados. A mãe de todos era só reclamações. Ninguém mais aguentava as, os, que também passaram a reclamar por qualquer bobagem. De repente, distraidamente, mais uma vez, a mãe de todos foi surpreendida com a chegada do vento. Dessa vez veio acompanhado de ventania. Foi um alvoroço tão grande que fez com que o enorme vestido da mãe de todos dançasse no ar. Ela rodopiou, 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 que mais parecia um redemoinho. Foi um acontecimento na cidade e todos pararam para ver. Depois, o vento e a ventania deitaram a mãe de todos no chão, que dormia sobre o seu enorme vestido. Todos ficaram assustados e não sabiam o que fazer e o que pensar, se agiam ou se fugiam. Dava para ouvir o bater do coração da mãe de todos. Ela suspirava e quase levitava. Enfim, ela acordou e gritou bem alto para que o vento parasse de lhe visitar, que não era bem-vindo ali, que ele não podia desobedecer às ordens da mãe de todos, que ele era levado e que seria castigado. Todos, preocupados, achavam que a mãe de todos estava passando um pouco dos limites, mas ninguém tinha coragem de falar. Foi quando a mãe de todos se recolheu nos seus aposentos, no alto da torre, onde podia ver toda a cidade,
que uma pequena e atrevida menina se escondeu em um tecido e falou o que todos temiam. Mãe de todos, escuta o que eu lhe direi. Não se pode brigar com a natureza. A vida tem suas próprias leis, e as leis da vida ninguém proíbe. Não se pode prender o vento, porque ele é livre, e é só assim que ele sabe viver. A mãe de todos ouviu a tudo, surpresa e calada. Descobriu por entre as tramas do tecido que a luz do sol refletia que era uma menina corajosa que lhe falou tudo aquilo. Se deu conta que estava viva, pois respirava, era o sopro da vida. Uma alegria fez seu corpo gritar: vento, ventania, me leve para passear. Como é sabido, em todas as histórias se descobrem coisas. Cada um descobre o que busca e que você saiba buscar. E se não souber, peça ao vento para ajudar. É só cantar. Vento, ventania, aonde vais brincar? Vento, ventania, me leve pra passear, me leve pra passear. Havia um menino que gostava de pescar. Havia um rio muito grande e um outro rio pequeno. E no encontro desses rios, havia uma árvore grande, onde o menino fez um mutar sobre seus galhos. De lá ele poderia pescar sem ser incomodado por algum bicho, um jacaré ou uma cobra grande. E aí, de repente, num dia bem cedinho, ele vê alguém remando do rio e jogando uma rede na água. E aí puxava aquela rede cheia de peixe e devorava todo aquele peixe. Quando chegou perto dele, ele ficou com medo e aquele ser que devorava tudo era Seu-Si. Viu uma sombra na água e jogou a rede na água, pensando que era um peixe enorme, mas não era não. Não pegou nada. E apareceu novamente a sombra, ela jogou e puxou e nada. Então o menino sorriu. Ah, tu tá aí, desce, vem cá comigo. Vem cá com a vovó, vem. Não vou não, vem cá com a vovó. E o menino não desceu, e então ela chamou os marimbondos, e os marimbondos vieram e começaram a picar. E ele pulou na água, ela jogou a rede e puxou e pegou, ele rolou na rede e falou: olha, eu vou te levar para minha casa para te comer assado. E quando chegou lá na casa, ela não tinha lenha, foi buscar lenha no mato, saiu a filha dela e viu aquele embrulho lá e foi lá ver o que era. E era aquele menino bonitão que Seu-Si queria comer assado. Então ela tira aquele menino de lá e fala: olha, corre, porque logo ela vai descobrir, vai correr atrás de você e vai pegar. E logo o Seu-Si chegou, e quando chegou lá não tinha mais aquele embrulho. E ela começou a correr atrás daquele garoto. Correu. De longe ela ouviu o canto dela. Ele ouviu o canto, can, can, can. E correu. E aí ele encontrou um bando de macaco colhendo mel. O macaco ajudou ele, Seu-Si passou, can, can, can. E ele continuou sua fuga. Encontrou 2 cobras que também queriam comê-lo. Mas conseguiu sair. Ele continuou a correr, já não era mais um menino, já tinha virado um jovem, já estava começando a ficar velho. Correu. Quem ele encontra na beira de um lago pescando? Um tuiuiu gigante. E ele pede: tuiuiu, me salva, porque Seu-Si quer me pegar. Ela fala: não posso não. Deixa eu encher primeiro esse cesto aqui de peixe. E ele encheu de peixe, falou: sobe aí. Aqui Tuiuiu começou a bater aquelas asas enormes que ele tinha. E o vento o guiou até aquele rio onde ele foi capturado. Aquele vento mágico
que guiou até lá. O Tuiuiu desceu, falou, aqui acho que ela não vai te pegar. E aí ele vê uma casa pequena e vai para lá. E quando chega lá, ele encontra uma velhinha. E a velhinha oferece água para ele. Ele bebe, oferece comida para ele. Ele se alimenta. Aí ela fala, conta a tua história. Olha, eu fui capturado por um ser que come tudo. E aí fugi. Mas o vento e Tuiuiu me trouxeram até aqui. E a velhinha falou, olha, um dia meu filho saiu daqui para pescar e nunca mais voltou. E foi o vento com Tuiuiu que levou ele até a casa de sua mãe de volta.